O que você faria se descobrisse que a pessoa que mais apoiou na vida não vê mais seu valor? Enfrentaria a verdade dolorosa ou continuaria vivendo uma mentira confortável? Esta é a história de como eu escolhi me redescobrir quando meu mundo desmoronou em uma única noite. O sol se punha quando girei a chave na fechadura, equilibrando uma garrafa de vinho caro e uma sacola de ingredientes frescos. Meu coração batia acelerado, ansiosa para surpreender Pedro e comemorar sua promoção. Depois de 8 anos apoiando cada passo da sua carreira, finalmente ele tinha conseguido. Gerente. Um título que merecia uma celebração especial. Mas ao abrir a porta, o som de risos e conversas animadas me pegou de surpresa. Congelei no lugar, a mão ainda na maçaneta. Pedro? Chamei, minha voz quase inaudível sob o burburinho. Ninguém respondeu. Cautelosamente, dei alguns passos para dentro. A sala estava cheia de pessoas, colegas de trabalho de Pedro, presumivelmente. Copos de vinho tilintavam, pratos de petiscos circulavam. E lá estava ele, no centro de tudo, sorrindo mais do que eu o via sorrir em meses. Ao seu lado, uma mulher deslumbrante ria de algo que ele dizia. Seu cabelo loiro caía em ondas perfeitas sobre os ombros, e seu vestido vermelho parecia ter sido feito sob medida. Eu ia entrar, ia fingir que nada estava acontecendo, mas então ouvi a voz de Pedro, clara como cristal. Depois do casamento as mulheres se acomodam, né? Antes Ana vivia arrumada, agora... Bom, vocês sabem. O grupo riu. Meus olhos arderam, as lágrimas ameaçando cair. Ah, mas não é só isso, ele continuou, sua voz embargada pelo álcool. Ela se tornou tão... previsível. 8 anos juntos, e parece que eu vivo com uma versão desgastada da mulher que casei. A loira ao lado dele sorriu, inclinando-se um pouco mais. Talvez você precise de alguém que te surpreenda de vez em quando, Pedro. Ela ronronou. Meu estômago revirou. Silenciosamente, coloquei o vinho e as sacolas na cozinha e me dirigi ao quarto. Minha mente girava. Raiva, dor, humilhação. Sentada na beira da cama, ouvi a festa continuar lá embaixo. A voz de Pedro se sobressaía, contando piadas, rindo alto. Como se eu não existisse. Como se nossos anos juntos não significassem nada. Ana, você já chegou? A voz de Pedro soou do corredor horas depois. A festa tinha finalmente acabado. Sequei as lágrimas rapidamente. Estou aqui, respondi, minha voz surpreendentemente firme. Ele abriu a porta cambaleando um pouco. Oi, amor, não te vi chegar. Tivemos uma pequena comemoração pela promoção. Forcei um sorriso. Percebi. Parabéns, Pedro. Ele se jogou na cama ao meu lado. Obrigado, Ana. Você sempre me apoiou tanto. Enquanto ele adormecia, eu fitava o teto, as palavras dele ecoando na minha mente. Uma versão desgastada, previsível, acomodada. Foi então que decidi. No dia seguinte, ele não me reconheceria. Nem eu mesma me reconheceria. O despertador mal tinha tocado quando já me levantei, determinada. Olhei para Pedro, ainda adormecido, e senti uma mistura de dor e raiva. Peguei o telefone e disquei para o escritório. Bom dia, Márcia. Aqui é a Ana. Não vou poder ir hoje. Estou... indisposta. Tudo bem, Ana. Melhoras. Respondeu Márcia sem questionar. Saí silenciosamente, deixando um bilhete vago. Tive que sair. Não me espere para o almoço. Minha primeira parada, o salão de beleza. Bom dia. O que vamos fazer hoje? Perguntou Cláudia, minha cabeleireira de anos. Respirei fundo. Quero mudar, completamente. 3 horas depois, me olhei no espelho e mal me reconheci. Meu cabelo, antes castanho e sem graça, agora exibia um tom ruivo vibrante, cortado em camadas que emolduravam meu rosto. Uau, Ana, você está deslumbrante! Exclamou Cláudia. Sorri, sentindo uma confiança que não experimentava há anos. Obrigada, Cláudia, mas ainda não terminei. Próxima parada. Shopping. Entrei em lojas que normalmente evitava, experimentando roupas que nunca ousei usar antes. Esta saia ficou perfeita em você.
comentou uma vendedora. Seu marido vai adorar. Ri baixinho. Não é para ele, é para mim. Saí de lá com sacolas cheias de roupas novas, sapatos de salto e lingerie que me fazia sentir poderosa. No caminho para casa, parei em uma cafeteria. Sentada lá, planejando meu próximo passo, ouvi uma voz familiar. Ana, é você? Era Carlos, um antigo colega de faculdade que não via há anos. Carlos, quanto tempo! Ele me olhou de cima a baixo, claramente impressionado. Uau, você está diferente. Quer dizer, sempre foi bonita, mas agora... Sorri, saboreando o elogio. Obrigada. Decidi que era hora de uma mudança. Conversamos por um tempo, e pude sentir seus olhos em mim, admirados. Quando nos despedimos, ele hesitou. Ana, eu sei que você é casada, mas... Se algum dia quiser tomar um café, aqui está meu número. Peguei o cartão, sentindo uma mistura de empolgação e culpa. Mas logo afastei a culpa. Pedro não merecia minha fidelidade. Em casa, passei horas me arrumando. Maquiagem impecável, vestido novo, salto alto. Me olhei no espelho e vi uma mulher que não reconhecia. Forte, confiante, deslumbrante. O telefone tocou. Era Pedro. Oi, amor. Vou almoçar com a equipe hoje para comemorar a promoção. Não precisa me esperar. Sorri para mim mesma. Não se preocupe, querido. Eu também tenho planos. Desliguei, meu coração acelerado. Era hora de mostrar a Pedro e a mim mesma exatamente o que ele estava perdendo. O restaurante estava movimentado quando entrei, o som de talheres e conversas preenchendo o ar. Meus saltos altos ecoavam no piso de mármore, atraindo olhares curiosos. Localizei a mesa de Pedro rapidamente. Ele sempre escolhia o mesmo lugar. Respirei fundo e caminhei em sua direção, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. À medida que me aproximava, notei o momento exato em que Pedro me viu. Seus olhos se arregalaram, a boca ligeiramente aberta em surpresa. Ana? Ele perguntou, incrédulo, levantando-se abruptamente. O que você está fazendo aqui? Sorri, um sorriso que ele não via há muito tempo. Ah, querido, só passei para comemorar meu novo ciclo. Pedro franziu a testa confuso. Novo ciclo? Do que você está falando? Ignorei sua pergunta e me virei para seus colegas. Olá a todos! Espero não estar interrompendo nada importante. Um dos colegas, Marcelo, que sempre me tratou com respeito, se levantou. Ana, que surpresa agradável! Está deslumbrante hoje. Obrigada, Marcelo, respondi, notando o olhar de desconforto de Pedro. Posso me juntar a vocês? Antes que Pedro pudesse responder, Marcelo puxou uma cadeira. Claro, sente-se aqui ao meu lado. Pedro, ainda de pé, parecia perdido. Ana, podemos conversar um minuto? Depois, querido. Agora quero aproveitar a companhia dos seus colegas. Me virei para o grupo. Então, como está a comemoração? A conversa fluiu, com todos elogiando minha nova aparência e perguntando sobre minha vida. Pedro permaneceu em silêncio, seus olhos alternando entre mim e a mulher loira do dia anterior, que parecia igualmente desconfortável. Ana! Pedro finalmente interrompeu, sua voz tensa. Posso falar com você em particular? Sorri docemente. Claro, amor. Mas primeiro, vamos brindar. Levantei minha taça. A nova fase, as surpresas da vida e... a imprevisibilidade. Os outros ergueram suas taças enquanto Pedro me encarava, uma mistura de confusão e irritação em seu rosto. Marcelo se inclinou para mim. Então, Ana, o que te fez decidir por essa mudança? Lancei um olhar rápido para Pedro antes de responder. Às vezes, Marcelo, precisamos nos reinventar para não nos tornarmos... Como posso dizer? Uma versão desgastada de nós mesmos. Vi Pedro empalidecer, reconhecendo suas próprias palavras. A loira, claramente desconfortável, se levantou. Acho que já vou indo. Tão cedo? Perguntei, fingindo decepção. Mas a diversão está apenas começando. Enquanto ela saía apressadamente, notei o olhar de pânico nos olhos de Pedro. Ele não sabia o que eu tinha ouvido, o que eu sabia,
ou o que eu planejava fazer a seguir. E naquele momento, saboreando sua confusão e medo, percebi que o poder tinha mudado de mãos. Pela primeira vez em anos, eu estava no controle. O almoço se estendeu por mais 1 hora, cada minuto um exercício de equilíbrio entre charme e indiferença calculada. Pedro oscilava entre tentativas de chamar minha atenção e momentos de silêncio tenso, claramente desconfortável com a situação. Ana, ele finalmente disse, sua voz baixa e controlada. Podemos ir para casa agora? Sorri, me virando para Marcelo. O que acha, Marcelo? Já está na hora de irmos? Marcelo, percebendo a tensão, respondeu diplomaticamente. Bem, temos que voltar ao escritório em breve. Que pena, falei, me levantando graciosamente. Foi um prazer, pessoal. Enquanto nos despedíamos, notei os olhares de admiração dos colegas de Pedro. Um deles, João, até sussurrou para Pedro. Cara, você é um sortudo. No caminho para o carro, Pedro finalmente explodiu. Que diabos foi isso, Ana? O que deu em você? Mantive minha compostura, respondendo calmamente. Do que está falando, querido? Só vim cumprimentar você e seus colegas. Não se faça de desentendida. Ele sibilou. Esse visual, esse comportamento... O que está tentando provar? Parei, me virando para encará-lo. Provar? Não estou tentando provar nada, Pedro. Apenas decidi que era hora de uma mudança. Uma mudança? Ele repetiu incrédulo. Isso é mais do que uma mudança, Ana. É como se você fosse outra pessoa. Talvez eu seja, respondi, minha voz firme. Talvez essa seja a Ana que sempre existiu, mas que você deixou de enxergar há muito tempo. Pedro ficou em silêncio por um momento, me estudando. É por causa da promoção? Você está chateada por eu ter comemorado sem você ontem? Ri, um som sem humor. Não, Pedro. Não é sobre a promoção. É sobre mim, sobre quem eu sou e quem eu quero ser. E quem é essa pessoa? Ele perguntou, sua voz misturando confusão e um toque de medo. Alguém que não é previsível, respondi, usando suas próprias palavras. Alguém que não é uma versão desgastada de si mesma. Ele empalideceu, finalmente percebendo que eu tinha ouvido sua conversa na noite anterior. Ana, eu não quis dizer aquilo. Estava bêbado, falando bobagens. Não, Pedro, interrompi. Você quis dizer sim. E sabe de uma coisa? Estou grata. Você me mostrou exatamente o que eu precisava ver. O que isso significa? Ele perguntou, sua confiança habitual completamente abalada. Sorri, sentindo uma onda de poder que não experimentava há anos. Significa que as coisas vão mudar, Pedro. E dessa vez, sou eu quem está no controle. Deixei-o ali, boquiaberto, enquanto entrava no meu carro. Pela primeira vez em nosso relacionamento, era ele quem parecia perdido e inseguro, enquanto eu me sentia mais forte e confiante do que nunca. O sol se punha quando cheguei em casa, encontrando Pedro sentado no sofá, ansioso e visivelmente perturbado. Ele se levantou assim que entrei, suas mãos inquietas denunciando seu nervosismo. Ana, precisamos conversar. Ele começou, sua voz trêmula. Assenti, colocando minha bolsa sobre a mesa. Sim, precisamos. Olha, ele continuou. Eu sei que errei. O que você ouviu ontem? Eu não deveria ter dito aquelas coisas. Estava bêbado, frustrado. Levantei a mão, interrompendo-o. Pedro, pare. Não quero ouvir desculpas. Ele engoliu em seco, claramente esperando que eu gritasse ou chorasse. Mas mantive minha compostura, minha voz calma e controlada. Ana, por favor. Ele implorou. Podemos consertar isso. Eu te amo. Podemos voltar ao que éramos antes. Sorri tristemente. Esse é o problema, Pedro. Eu não quero voltar ao que éramos antes. Seus olhos se arregalaram em pânico. O que você quer dizer? Respirei fundo, sentindo uma mistura de tristeza e libertação. Quero dizer que não há mais nós, Pedro. Você está me deixando? Ele gaguejou incrédulo. Balancei a cabeça. Não, Pedro. Eu já te deixei. Com mãos firmes,
Peguei um envelope da minha bolsa e o entreguei a ele. Pedro o abriu com dedos trêmulos, seus olhos percorrendo o documento. Papéis de divórcio? Ele sussurrou chocado. Quando? Como? Esta manhã, respondi. Antes de ir ao salão, antes de comprar roupas novas, antes de aparecer no restaurante. Esta foi minha primeira parada. Pedro deixou-se cair no sofá, o documento ainda em suas mãos. Mas, por quê? Por que toda essa encenação no restaurante? Sentei-me ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Não foi uma encenação, Pedro. Foi uma despedida. Queria que você visse a mulher que você perdeu. A mulher que sempre esteve aqui, mas que você deixou de enxergar. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dele. Ana, por favor, podemos tentar de novo. Eu posso mudar. Posso ser melhor. Toquei suavemente seu braço. Não se trata de você mudar, Pedro. Trata-se de eu ter mudado. De eu ter redescoberto quem sou e o que mereço. Me levantei, sentindo um peso deixar meus ombros. Vou passar alguns dias na casa da minha irmã. Quando voltar, espero que possamos lidar com isso como adultos. Enquanto caminhava para a porta, Pedro chamou. Ana, eu sinto muito. Parei, virando-me uma última vez. Eu também sinto, Pedro. Mas às vezes, um fim é apenas o começo de algo melhor. Com essas palavras, saí, fechando não apenas a porta da casa, mas também um capítulo da minha vida. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em anos, era meu para moldar. Após fechar a porta, senti uma onda de emoções me invadir. Alívio, medo, esperança. Tudo se misturava em meu peito. Foi então que percebi. Minha jornada de autodescoberta estava apenas começando, assim como a sua pode estar. Se essa história tocou você, se você se viu refletido nas minhas escolhas, ou se simplesmente quer acompanhar o próximo capítulo dessa transformação, não hesite. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários sua própria história de renascimento. Lembre-se, às vezes é preciso uma grande mudança para nos reconectarmos com quem realmente somos. E quem sabe? Talvez sua história seja a próxima a inspirar alguém a dar o primeiro passo rumo à sua verdadeira essência. Juntos, podemos criar uma comunidade de pessoas corajosas, prontas para reescrever suas próprias histórias. Não perca o próximo episódio dessa jornada de autodescoberta. Até a próxima!